Olá, meus queridos, tudo bem? Que a graça e a paz de Cristo seja com você nesse dia, nessa manhã maravilhosa. E eu quero compartilhar com você no nosso devocional aqui em Tiago, ainda no capítulo 1. Esse primeiro capítulo de Tiago tem tanta coisa maravilhosa, tanta palavra, tanta direção maravilhosa para nossas vidas. E a gente continua aqui no verso, a partir do verso 19. O subtítulo fala sobre praticando a palavra. Amém? Tiago 1, a partir do verso 19. Me acompanhe, por favor. Diz assim: Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos a ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Então, são conselhos práticos que Tiago nos deixa aqui para a nossa vida diária, para o nosso dia a dia, para o nosso proceder diante das pessoas, diante das circunstâncias. E a primeira coisa que ele fala é que todos nós, devemos ser prontos para ouvir. Ouvir, queridos, é uma arte, posso dizer assim. Saber ouvir é uma arte, é uma prática tão maravilhosa e que poucas pessoas têm essa prática, desenvolvem essa habilidade, que é a habilidade de poder ouvir as pessoas, de poder sentar um momento, parar um momento e reservar aquele tempo apenas para você ouvir, para você escutar aquela pessoa e dar atenção a uma pessoa. Então isso é maravilhoso. Quer seja para uma pessoa, quer seja para um grupo, quer seja para um palestrante, mas saber ouvir, querido, é um princípio muito importante nas relações interpessoais. Saber ouvir é um princípio muito importante para manter um bom relacionamento, manter uma boa convivência. Aquela pessoa que só fala e nunca ouve, com certeza é uma pessoa que possui problemas em sua vida, porque ela deseja ser o dominador, a dominadora de toda a situação. É uma pessoa que não abre um espaço dentro de si para ouvir outros. Então, uma pessoa que só fala muito e não tem o hábito, o costume de ouvir, possivelmente é uma pessoa que tem problemas em sua vida e que precisa urgentemente desenvolver esse hábito, que é o hábito de aprender a ouvir. E nós temos esse costume de, como seres humanos, de um modo geral, gostar de falar, sabe? Mas nós precisamos lembrar que ouvir, ele é super importante na vida social. Parar, fechar a boca e saber ouvir. E aqui ele fala que sejam todos prontos para ouvir. O que é prontos para ouvir? Eu entendo aqui que ele está se referindo que nós temos que estar pronto para ouvir quando nós não nos sentimos confortáveis para ouvir. Deixa eu explicar para você aqui. É muito fácil, por exemplo, quando você sai da sua casa e vai ao culto. Você vai para ouvir a palavra de Deus. O seu coração, a sua mente está induzida a ouvir a palavra de Deus. Ok, até aqui tudo bem. Mas ouvir quando alguém está criticando você, ouvir quando até falando mal estão de você, ouvir quando aquela pessoa, o locutor, é alguém que não seja alguém muito importante, seja uma criança, por exemplo, seja um adolescente, seja um jovem. Eu penso que prontos para ouvir não é somente quando é algo que convém a mim, ou que me atrai aquela palavra, aquele locutor, mas é quando a gente realmente está em uma situação, em um ponto em que não é algo que nos conforta, talvez seja algo que nos confronta.
Vamos falar aqui de quando nós estamos sendo advertidos por alguém, corrigidos por alguém, pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelo nosso patrão mesmo, na nossa empresa. Será que nós estamos prontos para ouvir nessas horas? Essa é a grande questão. Ouvir quando nos convém é fácil, mas estar pronto para ouvir quando não nos convém, quando é algo que mexe com o nosso ego, com o nosso eu penso que é aqui o ponto mais importante dessa exortação que Tiago está falando, que nós devemos estar prontos para ouvir. Ok? Eu acredito que deu de você entender muito bem. E nós temos que nos preparar para esses momentos. Momentos que vai exigir da gente paciência, mansidão, domínio próprio e saber ouvir aquela pessoa. Independente se é algo que agrada a mim ou não, mas saber ouvir, é prestar atenção, se concentrar naquela voz, naquela pessoa e assim por diante. E ele continua aqui falando, tardios para falar. Ou seja, uma vez que você ouve algo que de repente vai de encontro ao teu eu, é nessa hora que você tem que ser muito sábio, ter sabedoria de Deus para falar na hora certa, não interromper o locutor, não interromper aquela conversa, mas ver o momento exato que você precisa falar. A vontade que dá humana, eu sei que isso eu sinto e todo mundo sente, é que todas as vezes que a gente está sendo confrontado, a gente já quer de primeira rebater aquelas acusações, aquela afronta, mas aqui ele está dizendo que nós temos que ser tardios. O que é tardios? É deixar para mais tarde. Tardio vem da palavra tarde, é oriundo dessa palavra tarde, então a gente precisa responder o mais tarde possível, deixar a pessoa desabafar, deixar. Você está percebendo que eu estou tratando muito de relações interpessoais, diferente de você ser ouvinte de um auditório, de uma palestra. Mas porque é assim que é com a gente, é no dia a dia que a gente precisa praticar isso aqui, queridos. Tardios para falar. E ele continua aqui, e tardios para irar-se. Deixa para mais tarde a ira. Não expõe essa ira agora. Não é o momento para ficar falando, para ficar rebatendo, para ficar se defendendo. Acalme-se, ouça. Esteja pronto para ouvir aquela exortação. Esteja pronto para ser divertido, para ser corrigido. E deixa para mais tarde você falar. No final de tudo você fala. E se de repente aquilo gerar dentro de você uma ira, uma raiva, calma, te acalma, espera. Não manifesta-se como aquela serpente anaja que quando se sente ameaçada, ela rapidamente se ergue, a naja, e ela já demonstra ali a sua raiva, a sua defesa. E nós não devemos ser como a serpente. O nosso espírito não é um espírito de serpente. O nosso espírito é o espírito de mansidão. O nosso espírito é um espírito como de ovelha, que quando é tocada abaixa a cabeça. É um espírito manso. Eu não estou dizendo também que você não deve correr atrás dos seus direitos, sabe? Nós precisamos separar bem essa explicação aqui, porque aí pode dar a entender que nós temos que ficar calados quando alguém estiver falando mal da gente. Não é bem assim. Eu estou falando de um momento, de uma hora específica, de um diálogo que está acontecendo aqui, e que aquele diálogo geralmente está gerando uma certa tempestade emocional e que vai exigir da gente um domínio próprio, um autocontrole, para que aquela situação não venha desencadear em uma rachadura de relacionamento. Você está me entendendo, querido? Então,
São conselhos práticos para a gente saber ouvir, estar pronto para ouvir e tardio para falar e tardio para se irar-se. Verso 20 ele fala: pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. A nossa ira, queridos, a nossa indignação, aquela raiva que vai queimando dentro da gente e que explode, ela não vai gerar a justiça de Deus. Não vai gerar a justiça de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. E o que vai produzir a justiça de Deus, querido? Primeiro, o mal por si só se destrói. Se tem alguém se levantando contra você, te acusando, falando mal de ti, da tua vida, te acalma. Coloca tudo diante de Deus. No momento certo você vai falar. No momento certo você vai expressar a sua defesa. E deixa que a justiça de Deus vai cuidar dessa situação. São conselhos tão preciosos, sabe, querido? Porque a tendência nossa é explodir, é partir para cima, é brigar, é nos defender. Mas se acalme. Porque nessa hora aí que nós fazemos isso, agimos dessa forma, é que nós perdemos os nossos direitos muitas vezes. Falamos coisas que não temos que falar, abrimos a nossa boca para, sabe, usar até palavras indecorosas, porque a ira é tão grande e aí manifesta a carne mesmo, o homem carnal vem para fora. Então é um teste muito grande para nossas vidas sabermos nos comportar nesses momentos, queridos, assim, de diálogo, de conflitos que tem que ser resolvidos e assim por diante. E ele continua falando aqui: portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então, queridos, qual é o segredo para a gente manter uma boa relação, uma relação saudável, sadia em nossos relacionamentos? A primeira coisa é deixar com que a palavra de Deus, que uma vez que já foi implantada em nossas vidas, ela venha brotar, ela venha produzir frutos. O segredo é a palavra de Deus em nós, o amor de Deus, os dons, os frutos do Espírito Santo, que é o amor, a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. Sabe, queridos, tudo isso. E acima de tudo a gente precisa nos livrar, despojar de toda impureza. Quando eu falo impureza, não ligue só pro lado sexual. Impureza é tudo que é impuro diante de Deus. Tudo. Tanto palavra torpe, palavras indecorosas, pensamentos contra pessoas. A gente fica armazenando pensamentos contra outros, sabe? Pensando mal das pessoas, desejando mal para as pessoas. Tudo isso é impureza. Tudo isso é maldade, como ele fala aqui. Tudo isso é ruim para nossas vidas. Então, dentro das relações interpessoais, lá no seu trabalho, na sua família, onde você estiver, guarde seu coração, guarde sua boca, prepare os seus ouvidos, sabe? Pense na palavra de Deus nessa hora. Não tome decisões precipitadas, não fale coisas precipitadas, mas deixe com que a palavra que uma vez que já foi implantada dentro de vocês, é nessa hora que a palavra de Deus precisa ser praticada, é nessa hora que a palavra de Deus precisa vir à tona e a gente manifestar de fato os frutos do Espírito Santo e a gente manifestar de fato que nós somos seguidores de Cristo e exemplos desse reino aqui nessa terra.
Amém, meus queridos? Então eu quero encerrar aqui o nosso devocional, deixando esses conselhos práticos aqui de Tiago, capítulo 1, do verso 19 ao verso 21, e que nós possamos todos os dias, ao sair de casa, pedir para que Deus guarde nosso coração, guarde nossa mente, guarde nossos passos, e que toda situação que possa exigir de mim uma reunião, um confronto, que possa exigir de mim uma conversa, a gente possa estar com o coração preparado para conversar, sempre não armados com a nossa defesa, com nossos argumentos, mas armados com a palavra de Deus, que é o nosso escudo, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém? Então que Deus abençoe você, querido. Fiquem com Deus, um forte abraço e até o próximo café com a palavra de Deus.